E bom dia, boa tarde. Tem que diminuir aí, tem um eco aí sobrando aí, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Deixa eu... tá em ordem aqui. Começando a partir de agora, o BSTV Notícia. O BSTV Notícia levando informação, prestação de serviço e contando com a participação dos queridos Haroldo Lopes e Tuca Fumagalli. Tuca Fumagalli, comece as honras de hoje, já que você cabulou ontem a aulinha aqui. Olá, salve, salve. Bom dia aos meus colegas de bancada, Kristen e o Haroldo. A gente começa aí mais uma edição do BSTV Notícias. E vamos que vamos, tocando em frente, Kristen. Haroldo Lopes. Olha, para mim é sempre um motivo de muita honra e prazer estar participando com você, Kristen, uma pessoa habilidosa em conduzir o programa, e também é uma honra participar e compartilhar com os pensamentos de Tuca Fumagalli, que também é um grande jornalista, apresentador, e em especial a você que nos acompanha e que faz perguntas. Uma maravilha, tudo que vocês perguntaram, vocês nos ajudam a produzir o Notícias aqui da BSTV. Muito obrigado e vamos que vamos, e um bom dia a todos nós. Nós estamos meio com eco aqui, por enquanto, porque ao lado aqui eu tô com o Haroldo Lopes. Haroldo Lopes está do nosso lado aqui e eu falo um pouquinho alto, vou falar um pouquinho mais baixo para tentar levar até vocês a informação como ela é. Vamos começar dando uma olhada na capa dos jornais do dia. Coloca aí a capa dos jornais do dia, por favor. Olha só, o jornal Estado de São Paulo, viu, Tuca, destaca: programa de redução salarial deve ficar em 4 bi mais caro. Lembrando que o governo federal já tinha planejado aí algo em torno de 6 bilhões e o investimento nesse programa vai ser agora em torno, bem na casa aí dos... Calcula-se basicamente 10 bilhões de reais mais ou menos. A próxima capa de jornal. A Folha de São Paulo, na pandemia, governo faz cortes no Farmácia Popular. É uma informação que traz a capa do jornal Folha de São Paulo. Vamos para o próximo jornal do dia aqui. O Diário de São Paulo destaca: taxistas e agentes funerários ganham prioridade na vacinação contra a Covid-19. E tem mais um jornalzinho aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas capas aqui. Saiba como conseguir o seu auxílio doença sem perícia. Essa é a capa do jornal Agora São Paulo. A Tribuna de Santos destaca: região abriu mais postos de trabalho formal em fevereiro. Então esse é o destaque do jornal A Tribuna. Já o Diário do Litoral, outro importante jornal da nossa região, destaca que o varejo aponta uma Páscoa com vendas abaixo do esperado. Também não é para menos, né? Até porque nós temos aí uma questão muito ligada à pandemia, à recessão. Volta para mim aqui que eu quero começar o programa e dar o ritmo aqui do que nós vamos falar. Só pra gente não ficar aqui, Tuca e Haroldo Lopes, com uma situação em que o eco do que a gente fala demora um pouquinho mais, né? Eu quero fazer o seguinte, uma brincadeira cada um fala devagarzinho por vez, né? E a Thaís vai desligando o áudio conforme as pessoas aqui do nosso grupo vai falando, tá bom? Eu vou começar aqui o programa. E o primeiro tema que eu vou tocar é justamente, vamos tocar num tema regional: as cidades mais vacinadas da Baixada Santista. Escutem essa aí, meus amados telespectadores, o pessoal que está escutando a gente também pelo Spotify, o pessoal que está em casa assistindo a gente pela televisão, pelo Facebook. Santos é a primeira cidade que mais vacinou. Itanhaém é a segunda cidade que mais vacinou. Em terceiro lugar, Peruíbe. Em quarto, Mongaguá. Quinto, Praia Grande. Sexto, São Vicente. Sétimo, Guarujá. E oitavo, Cubatão. A gente já tem os números aqui
Ah, não, esse é o número de empregado, Thaís. Coloca pra mim os números dos vacinados. É isso daí. Vamos dar uma olhadinha aqui, pro pessoal de casa dar uma olhadinha aqui. Olha só, nós temos os números em telas aí. Não vou enxergar porque eu tô ficando velho pra caramba, mas o pessoal de casa tá vendo aí. Vamos começar o seguinte, Thaís. Tuca Fumagalli, o que esses números dizem pra você? Fale rapidamente que nós vamos passar também a bola pro Haroldo para ele dizer. O que esses números dizem pra vocês? Não é meio assustador, por exemplo, Peruíbe e Itanhaém estar à frente de Praia Grande e São Vicente? É meio estranho, né? Tuca Fumagalli. Então, precisa ver qual foi o critério, né, para chegar a essa conclusão. Porque nós sabemos que a população de Peruíbe é bem menor que a de Praia Grande, por exemplo, São Vicente e outros municípios. Coloca meu áudio. Então não dá para saber. Ô Tuca, levaram em conta a proporcionalidade, viu? Levaram em conta a proporcionalidade. É proporcional. Então, se levaram em conta a proporcionalidade de cada município, nós podemos ficar aí alegres, né? Porque Peruíbe está entre as 3 cidades que mais vacinaram na Baixada Santista. Lembrando que nós estamos falando de um universo de 9 municípios. E Peruíbe se saiu muito bem com relação ao avanço nas vacinas, que é o que mais precisamos hoje. Não vamos mais falar em lockdown, em coisa nenhuma, não. Nós precisamos vacinas. Sim. Vacinas e mais vacinas. E para isso, os governos dos estados estão com estoque de vacina e têm que distribuir para os municípios. Alguns municípios estão alegando que estão sem vacina. Então, os governadores do estado têm que se mexer e distribuir isso o mais rapidamente possível. Peruíbe fez a lição de casa, está fazendo a lição de casa muito bem. Santos e Itanhaém, a segunda colocada, é isso? Isso. Então, nós temos que parabenizar as gestões e administrações dessas cidades, que estão à frente, né, da vacinação da sua população. Tá certo. Haroldo Lopes? Peraí. Bom, eu discordo um pouco do meu colega, o Tuca, porque eu volto a repetir, eu sou da área da saúde, eu, além de comunicador, eu também atendo aqui em Peruíbe, também atendo em São Paulo, sou psicólogo clínico, hospitalar e intensivista de UTI. Até agora eu não fui vacinado, Tuca. Onde eu vou, eu levo meu documento, levo tudo. Ah, não tem. Então, eu até acredito na sua boa intenção. Você é um cara que você luta por Peruíbe, eu sei, mas eu, pelo menos, não tenho tido resposta. E gostaria que alguém me dissesse onde hoje à tarde está sendo vacinado, e eu vou lá com os meus documentos e quero ser vacinado. E só para concluir, para que a gente possa continuar com as matérias, dizem que nós temos 3 mentiras: a grande mentira, a pequena mentira e as estatísticas. Eu duvido, eu questiono todos esses dados. O que eu posso dizer é que novamente batemos o recorde de 3.200, aliás, 3.200.000 pessoas mortas aqui só nas últimas 24 horas. Então, isso diz... Não, nada disso, que 3 milhões. 3 mil. 3 mil, desculpe, obrigado, Tuca, obrigado. Exatamente, mas é um número assustador e um número que mostra que estamos perdendo o controle da situação. E como falei ontem, o Tuca, o Kristen, é você que nos acompanha por todo o Brasil, não é só a falta de vacinas. A vacina ela é importante. A máscara, ela é importante, mas nós estamos com falta de anestésicos, nós estamos com falta de cilindros de oxigênio ainda, e estamos com diversos hospitais no colapso. Ou seja, o mês agora de abril promete, e eu não quero fazer um terror científico, mas se todos nós não colaborarmos
com tudo que nos foi ensinado, inclusive o isolamento social que esse cachorro não está fazendo, né, que devia estar fazendo para ele também não pegar o vírus, nós teremos um problema gravíssimo no país. Então, eu acho, ô Tuca, você que pode falar até melhor do que eu, porque você é jornalista, muito embora eu também seja comunicador, eu sou radialista, mas eu vejo que, eu não sei se esses dados que estamos passando, eles são realmente o reflexo do que estamos passando. Falou-se de Peruíbe, de onde eu amo a terra que moro aqui, mas eu volto a repetir, eu sou da área da saúde, Tuca, e até agora eu não recebi a vacina. Eu não recebi. Onde eu vou? Fala, não tem. E outra coisa, né? Tá claro, 7% só da população recebeu a vacina, enquanto os Estados Unidos já vacinaram e estão fornecendo vacina, Tuca, para o Canadá e também para o México. Isso significa... Fala. Até pegar uma parte aí nisso que você está falando, eu quero destacar 2 pontos aí importantes em meio a tudo isso que foi colocado, e depois a gente passa a bola pro Tuca, também pro Tuca comentar. Eu sou um dos maiores críticos aqui desse programa do governo Bolsonaro. Eu não pego leve não, que tem que descer a madeira, descer a porrada, eu desço. Agora, vamos ser sinceros, faltar insumo, né, como anestésico, faltar estrutura de hospital, olha aí, não dá pra pôr a culpa do Bolsonaro não. A gente tem que culpar governo do estado, prefeituras, e não só os atuais não, os ao longo da história. A gente pode discutir a questão da vacina, como a gente tem cobrado o governo federal, governo estadual, governo municipal. Por exemplo, o teu problema, Haroldo, me parece ser um problema de gestão municipal. Inclusive, eu vou entrar em contato com a secretária de saúde, doutora Mariana, e vou cobrar isso. Agora, a questão de insumo, de falta de estruturas de hospitais, de falta de anestésico, faltar anestésico, não dá pra culpar. Eu repito, sou o maior crítico do Bolsonaro, em vários pontos, mas não dá pra culpar o Bolsonaro. O que você acha, Tuca Fumagalli? Ô, Cris, você me permite só um minutinho? Eu já dou a palavra para você. Sim. Já dou a palavra para você, ô Tuca. Ainda ontem, nos telejornais, vários prefeitos disseram que a verba que teria sido destinada do Planalto, da presidência para os municípios, muitas não foram as que foram anunciadas, ou seja, chegou muito menos verba para esses municípios. Como é que você vê isso? Vai desculpar, mas o governo federal é um governo que tem uma certa seriedade na parte contábil e na divulgação do departamento lá no Ministério das Comunicações. Quem deve estar faltando com a verdade são esses prefeitos que cortaram a notícia pela metade. O governo federal não só enviou verba suficiente para fazer a campanha contra a Covid, como também perdoou dívidas. Inclusive fez um escalonamento de dívidas de estados e municípios, que também tem que ser contabilizado. Se o município deixa de pagar uma dívida que ele tinha com a federação, ele também está sendo beneficiado. Aquele dinheiro vai sobrar também para a campanha. É mais recurso, exatamente. Então é a história, cada um puxa a brasa para a sardinha que lhe mais apetece. Agora, com relação ao Haroldo... você não acha que isso... eu não acho nada. Pera só um minutinho, deixa eu só terminar. Na verdade, é assim, Haroldo, você falou que não conseguiu ser vacinado até a presente data. Aonde você tentou ser vacinado? Em quais cidades você tentou ser vacinado? Aqui em Peruíbe. E aonde mais? Peruíbe. Eu fui na UPA, devidamente documentado e no dia que era reservado aos profissionais da área da saúde. E a resposta que eu obtive foi o seguinte: olha, foi vacinado o pessoal da UPA, foi vacinado o pessoal do SAMU e do AMI,
o AMI não foi vacinado aqui em Peruíbe no dia que eu fui. E ela falou, nós também não temos para o senhor. Eu não vou entrar nesse mérito, porque os funcionários eu não públicos dessa vacina? Agora uma pergunta, psicólogo tem direito também à vacinação com o grupo de saúde? Uma dúvida que eu tenho. Tem sim. Bom, eu faço questão de responder. Eu clinico aqui em Peruíbe, eu atendo aqui em Peruíbe e atendo em São Paulo, no meu consultório em Moema. E também sou psicólogo hospitalar intensivista de UTI. Sim. Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou entrar numa UTI se eu já tive contato com pessoas que deram soro positivo ao vírus? Eu teria que ter sido vacinado imediatamente para não levar, né, ser o portador, mesmo que assintomático, para dentro de uma UTI. Eu vejo isso como uma grande responsabilidade. Eu vejo isso como uma grande responsabilidade. E volto a repetir, você carinhosamente aí, você é um cara educado, você fez aí uma certa defesa ao governo federal. Mas se ele tivesse aceito as vacinas que a AstraZeneca quando foram oferecidas ao país, ele negou. Agora, ele é o responsável, sim, pelas 300 mil mortes desse país. Mas o que tem a ver isso com a pauta que nós estamos discutindo, calma aqui. Vamos aqui. Eu acho que você fugiu da pauta, não tem nada a ver. Quer discutir sobre isso? Esteja à vontade, a gente entra na pauta aí. Agora, não é o que está em tela. Até aqui, Tuca e Haroldo Lopes. Só para a gente avançar aqui, eu imagino e acredito, e vou levantar, viu, Haroldo, essa informação que é muito importante, vou levantar diretamente com a secretária da Saúde, a doutora Mariana, sim, até o claro. Tuca Fumagalli, se puder levantar. Tá meio estranho isso aí, para que a gente consiga explicar o que está acontecendo. Sabe por quê, Tuca? Eu tenho recebido muitas reclamações de senhorinhas que vão lá tomar a segunda dose da vacina e não conseguem, por quê? Porque o trâmite do plano de imunização a partir de agora exige um cadastro online. E algumas senhorinhas não fizeram, por exemplo, e chegam lá de repente e aí eu falo, olha, a senhora tem que fazer o cadastro. Eu acho que no caso do Haroldo, como profissional de saúde, ele tem que fazer o cadastro na própria Secretaria de Saúde, Haroldo. Eu vou confirmar e passo para você isso. Estamos combinados? Vamos avançar a pauta? Pode ser? Pode ser, Tuca? Vamos passar para outro. E vamos parar de falar em Bolsonaro, em Dória. Vamos tocar o programa. Pô. Já encheu o saco também, né? Já não aguento mais também. Tô igual você, igual o Haroldo. Não aguento mais Bolsonaro e Dória. Vamos falar. Vamos fazer o seguinte, Tuca. Ao invés de falar de Bolsonaro e Dória, Haroldo e Tuca, nós vamos falar, sabe sobre quem? Sobre aquele deputado estadual que assediou a deputada em plena Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Olha só a notícia, Tuca. Deputado estadual que assediou deputada tem pena alterada para 160 dias pela Assembleia Legislativa do Estado. Na data de ontem, dia 1º de abril, uma baita coincidência, mas é o dia conhecido como Dia da Mentira, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decidiu aumentar a pena do deputado Fernando Cury, do Cidadania. Olha o partido do cara. O cara chegou, aparpou a mulher e ele é do partido Cidadania. O pessoal de casa tá vendo as imagens aí, tá? Acusado de assediar a deputada Isa Pena, que é do PSOL, em imagens que foram inclusive gravadas. A punição, Tuca, subiu agora para 160 dias. Eram 112, se eu não me engano. A punição, inclusive, suspende todos os benefícios do deputado, como salários e outros penduricalhos. A deputada considera isso uma vitória parcial. Ela acha que o deputado Cury deveria, sei lá, ter uma punição maior. Vamos inverter. No outro assunto, quem comentou primeiro foi o Haroldo Lopes. Tuca Fumagalli, esse deputado aí aparpou a mulher, saiu barato para ele, 160 dias de gancho, mas recebendo salário ainda, e se bobear é reeleito, né, Tuca? Na verdade, o Fernando Cury, ele teve a intenção realmente de fazer uma gracinha lá, palpando a deputada Isa Pena. Isso o vídeo mostra, tá mais do que claro, né? E essa punição de 6 meses,
essa punição de 6 meses, é interessante nós trazermos a informação que a deputada Isa Pena concordou com a punição nos bastidores quando participou da comissão de ética. Sim. Então houve lá uma reunião, antes da votação, né, onde a comissão de ética propôs e ela prontamente aceitou essa no mesma punição. corporativismo, né, Tuca? Isso. E agora vem com essa história aí de estar 50% conformada ou contente com a pena aplicada ao canalha, na verdade, se diga-se de passagem, ao taradão Fernando Cunha, que deveria... Fernando Cury, que deveria estar... Fernando Cunha tem, inclusive, eu tenho um apreço muito grande pela família aqui do Cunha. Desculpa aí, Fernando Cunha. Pela família toda Cunha, né? Deveria estar o senhor Fernando Cury em outro local, e não numa Assembleia Legislativa do Estado, tentando apalpar, né, uma colega deputada. Agora, a Isa Pena, eu me lembro de um vídeo, deve estar na internet aí, é fácil baixar, eu devo ter nos meus arquivos, onde ela, quando ela estava no plenário, e durante um discurso que ela fez, uma colocação, não lembro qual era o objetivo, o que ela falou de palavrão, o que essa moça falou de palavrão, faltando com respeito à Assembleia Legislativa do Estado, faltando com respeito a todos os cidadãos do Estado de São Paulo, e principalmente com aquelas pessoas que votaram nela, não está escrito. Não estou dizendo isso... Isso não dá o direito do deputado apalpar a mulher, né? Vamos deixar claro que o pessoal vai achar que a gente está defendendo esse assediador, longe disso. O pessoal não acha nada se você não me interromper. Eu não estou dizendo Tuca. isso para justificar. Mas tem que falar, Tuca. Uai, você tá falando que a mulher solta palavrão? Soltar palavrão não é crime, Tuca. Agora, parpar o peito da mulher é crime. Continue, Tuca Fumagalli. Você tá entrando na minha conclusão. O que eu estou dizendo é isso. Eu não estou justificando um palhaço tarado, sem vergonha, Fernando Cury, ter feito isso com uma colega deputada. O que eu estou dizendo apenas é que a dona Isa Pena, né, também já faltou com respeito, e muito grave, lá na Assembleia Legislativa. Um erro não justifica o outro. Sim. Né? Mas que ela também já faltou com respeito com todo o plenário da Lesp, com certeza temos vídeo, inclusive, na internet, e a internet não perdoa. Haroldo Lopes, é com você. O que você achou dessa parpada aí? É permitido? Eu acho que o nobre parlamentar Fernando, eu tenho a impressão que ele não sabe até onde vai a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não dá o direito de você apalpar ninguém, principalmente porque a colega dele estava de costas. E também tem o seguinte, eu acho que, como o Christian Charles falou, eu acho que você bater boca, desentendimento, é uma história. Agora, você sabendo que está sendo filmado, e você se dá o direito de cometer uma imprudência dessa com uma colega, desrespeitando não só a colega representa as mulheres também. É uma forma de descaracterizar, de desrespeitar todas as mulheres do país quando ele toma uma atitude dessa. Agora, se fosse eu garanto a todos vocês que estão nos assistindo, se eu tivesse feito isso, as penas para mim já seriam muito maiores. E aí tem aí uma simples pena, né? E que de repente a mulher fica numa situação ridícula, numa situação de vergonha, né? E ele dando um péssimo exemplo, porque é um formador de opinião, é um parlamentar, é um homem que tem um comportamento modelo e que dá o exemplo para que outros homens possam fazer a mesma coisa, porque olha, você fica uns diazinhos assim, só tem uma punição, enfim, é assim que nós perpetuamos o moral contra a mulher. Guys, importante a gente destacar o que o nosso querido Haroldo Lopes falou,
E o que o Tuca falou, né? O deputado teve uma pena muito branda, né? E eu acho que em qualquer Câmara... Eu vou além, viu, Haroldo? Talvez isso daí, até nas câmaras municipais, não existiria, como eu posso dizer, um corporativismo capaz de proteger e dar uma pena tão branda para esse deputado aí. Você acha, Tuca, que teria? Você que pensa. É? Olha, muito mais ainda. Até porque coisa pior, o convívio numa Câmara de Vereadores, entre os vereadores, é muito maior do que entre os deputados. Deputado lá que mora em regiões bastante longínquas da capital. Já no município, não. O vereador um é vizinho do outro praticamente. Se encontra, se tromba aí pela... Então, eu acredito que a pena seria até mais branda nas câmaras municipais aí. No máximo, né? Iam dar lá uma correção, então soltar algum repúdio, alguma coisa assim, e acho que ficaria por elas mesmas. Agora, com relação ao que ele fez com a deputada Isa Pena, não se faz com ninguém. Não é pelo fato de ser mulher ou deixar de ser mulher e tá atacando as mulheres brasileiras, aí é muito radicalismo. Ele fez um crime contra uma única pessoa, mereceria, inclusive, uma pena muito maior do que apenas ser afastado durante 6 meses. É uma coisa muito branda, né? Daqui a pouquinho vai ter deputado tirando a roupa lá, que sabe que não dá nada. Sim, só para eu concluir meu raciocínio. Ô, Tuca, aqui, você não acha que ele deveria cair também na Lei Maria da Penha? Por que só analisarmos crimes políticos? O que ele cometeu foi um crime e ele teria que responder sobre as normas e as leis da Lei Maria da Penha, em que ele colocou a mulher em constrangimento, ele a tocou sem permissão, enfim, isso é crime. Então temos que acabar com essa história do que o sujeito é parlamentar. Então vamos dar a ele um desconto. Não tem desconto nenhum, ele tem que cair na Lei Maria da Penha. Concordo com você. Aliás, a impunidade no Brasil, ela não só se restringe ao deputado. Eu acho que a impunidade está livre, leve e solta por aí. Nós temos aí ex-presidiário, né? Formador de quadrilha e tal, que praticamente vai ser perdoado. Eu tenho uma opinião, Tuca, do nosso telespectador. Antes de lermos a opinião do telespectador, eu quero fechar esse assunto com a minha opinião aí. Eu concordo com o Haroldo Lopes a respeito de que esse caso é um caso típico de Lei Maria da Penha. Com certeza, a mulher ela foi assediada, ela foi agredida, ela foi invadida. Num país em que nós temos cada dia mais casos de feminicídio, de violência contra as mulheres, seja assassinato, estupro. É só a gente dar uma olhada nas páginas dos principais jornais e portais de notícia do Brasil, que nós vemos, por exemplo, mulher sendo assassinada por ex-marido, mulher sendo estuprada por vizinho psicopata. Então precisava de uma punição exemplar. Agora, eu tenho que concordar com o Tuca Fumagalli aí numa coisa. Ela, como mulher agredida, ela tinha que ser intransigente. Não tem nada de aceitar acordo de bastidores com corporativismo por parte da Câmara, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Até é importante salientar que a deputada Isa Pena, do PSOL, ela fez, veja só, um boletim de ocorrência. Então também cabe ao próprio Ministério Público apreciar a questão e ir para cima do deputado, que no meu entendimento teve uma clara falta de decoro, crime de assédio sexual dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Qualquer punição que não a cassação dele representa um dolo para a imagem da Assembleia Legislativa, ou seja, um corporativismo, tinha que ser cassado, tinha que perder o mandato. Mas infelizmente, com a anuência de certa forma dos seus pares e infelizmente o Ministério Público não avançou nessa questão e a deputada Isa Penha aceitou a punição aí, vai passar em águas claras e, como disse o Tuca Fumagalli e o Haroldo Lopes, tudo como antes no quartel de Abrantes. Vamos dar uma olhadinha na mensagem que nós temos aqui, por favor, ô Thaís Araújo. A Thaís acabou de colocar aqui a nossa querida Mônica Reis. Ele tinha que ser processado judicialmente. Preso não vai, não. Mas teria que responder judicialmente pelo erro. Quem disse isso foi a Mônica Reis. Obrigado, Mônica. Tem mais ainda? Tem mais? Ela também quer? Até a Michele Teixeira pôs aí também. Vamos ver o da Michele.
Vamos ver o da Michele. A Michele tá na tela, coloca aí pra eu ver. Foi crime de assédio sexual e deveria respondido com a Lei Maria da Penha. Você está certo, Haroldo Lopes. Obrigado pela audiência. Coloca mais da Mônica aí, coloca que o pessoal tá participando. Coloca aí. Então concordou porque quis, ou porque foi a única alternativa para ela. Porque se de repente só a alternativa, ela só tinha essa alternativa de aceitar, por ser minoria, provavelmente, ela teria que aceitar. Muito obrigado. Tem uma pergunta sobre vacina aqui, e o Tuca é muito bem informado, o nosso Tuca Fumagalli. Ontem mesmo eu liguei pro Tuca, o Tuca estava escrevendo um artigo, então você veja só. Tuca, a Ana Maria Melício, isso. Quando vai ser a vacina para 66 anos, Tuca? Em outros estados já está acontecendo, mostrando que a revolta do Haroldo, logo aqui no começo do bloco, não é tão errada. Tuca Fumagalli, com você. A questão da vacinação para 66 anos vai depender agora da programação de cada estado. São Paulo realmente está tudo atrasado. Nós estamos com uma vacinação de idosos na faixa de 70 e poucos anos, e já deveríamos estar nos 66 anos, já há pelo menos uma semana. Ela tem razão, tem estados que já começaram a vacinação dos 66 anos esta semana, e o estado de São Paulo continua na rabeira da vacinação. De um modo geral, por milhão, ou por 1.000, ou por 100 mil, não importa. São Paulo está na rabeira da vacinação e perde para quase todo o estado brasileiro. É uma pena. Haroldo Lopes. Diga. O que você acha disso? Estamos atrasados, hein, meu? Estamos atrasados com a vacinação, hein? Eu acho que o Tuca foi muito feliz na colocação dele. Nós estamos atrasados, nós estamos faltando com as pessoas que colaboram, que pagam seus impostos e que teriam o direito absoluto de já estarem vacinadas. Nós não teríamos perdido tantos brasileiros se as medidas corretas tivessem sido tomadas desde do ápice da pirâmide até todos os governadores, prefeitos. Está na hora do Brasil entender que o maior problema dessa nação é ético, moral. Falta princípios, falta ética, falta civismo, falta respeito ao cidadão, sobra corrupção. Por quê? Porque nós não temos ainda o patriotismo que deveríamos ter. E quem deveria dar o exemplo, Tuca, não dá. Tem muito empresário, muitos governadores, prefeitos, que você sabe melhor do que eu, que passaram na frente e tentam maquiar, vacinaram a família toda, e aqueles coitadinhos que estão lá com problemas graves de asma, de enfisema pulmonar, de diabetes. E aí, como é que fica esse pessoal? Esse pessoal, eu não quero fazer um alarme, um terror científico, mas boa parte dessas pessoas vão morrer, Tuca, vão morrer, Kristen. Por quê? Porque antes do final do ano, esse país não será vacinado na sua totalidade. E volto a repetir... Posso pegar essa parte aqui? Olha só, Haroldo Lopes, a nossa querida Alice Silva acabou de enviar uma mensagem pra gente aqui via Facebook, mas ela mandou no inbox, tá? Eu não sabia se podia comentar, mas é até interessante. Parabéns pelo programa, muito obrigado, Alice, pela audiência. Gostaria que comentassem sobre a quantidade de turistas que veio para o município, provocando filas homéricas nos supermercados, peixaria e açougues da cidade. Gostaria também que comentassem sobre o aumento abusivo dos remédios, 10%. Aliás, dona Alice, eu quero até destacar o aumento abusivo em alguns supermercados de rede. Supermercado de bairro manteve o preço, mas os supermercados de rede começaram a colocar lá em cima o custo dos seus produtos. Tem arroz em supermercado de rede aí a 35 pau. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Vamos ver mensagem aqui da nossa telespectadora Valéria Ann Matheus, tá na tela. Bom dia. O problema é turistas que vêm sem parada na entrada da cidade. Lá não tem fiscalização nenhuma. Haroldo falou
Tuca Fumagalli, comenta sobre esses dois assuntos aí. Aliás, aqui ó, só mais uma informação para complementar. Um amigo meu de 70 anos também não foi vacinado. Ele foi ao AME e informaram que não havia vacina para ele voltar na próxima semana. Ele esteve no AME na semana passada. Ela só não falou, a dona Alice, qual cidade que ela está nos assistindo, porque nós estamos nesse pool de emissoras em toda a Baixada Santista. Então, quando você mandar mensagem, mande a cidade que você também está nos assistindo. Tuca, começa o comentário aí. Pois é, eu acho uma hipocrisia o governo de São Paulo falar, né, em medidas restritivas e tal, e não fecha pedágio. É uma grande... Eu vou no popular, né? uma grande... Não é nem piada, é uma putaria. Uma putaria franciscana. O que o Agripino Dória está fazendo com a população de São Paulo. Olha que coisa incrível, o prefeitinho dele, o político de estimação do Agripino, decreta 10 dias de feriado em São Paulo e não decreta lockdown. Ou seja, abriu a porteira. Aí todo mundo sabe que o pessoal vem para a Baixada Santista, 70% pelo menos dos paulistas e paulistanos vêm até a Baixada Santista. E cadê que fecharam pedágio? Fecharam nada. Por quê? Qual é a explicação que se dá de não ter fechado o pedágio, governador? O senhor é um... Tuca! Aqui é bem parcial. Você, calma aí. Você o senhor está fazendo a pior gestão de governo que São Paulo já teve. Hein, Tuca? Você quer uma explicação? Mas nem Adhemar de Barros, ninguém superou o senhor, supera o senhor. Tuca, o senhor é o concurso. Eu vou defender o Dória aqui. Dificilmente tá vai conseguir apagar essa sua imagem hipócrita, sem noção. O senhor simplesmente transferiu os problemas de São Paulo aqui para a Baixada Santista, onde as cidades têm uma arrecadação pífia e não tem condições de controlar a entrada de turistas, governador. Aqui a arrecadação, a gente fala em poucos dígitos, perto de uma capital como São Paulo. Então o senhor empurrou para a barriga os problemas que o senhor não teve competência para resolver, tanto não teve competência, que até de casa o senhor mudou. O senhor saiu lá de onde o senhor morava e agora está residindo no Palácio dos Bandeirantes, com mais mordomias, maiores penduricalhos para o senhor e sua família, e o resto que se dane. É isso que está acontecendo em São Paulo. Ô, Tuca, tá ouvindo? Você está me ouvindo, Tuca? Estou sem retorno. O Tuca perdeu o retorno, ele não está me ouvindo. O Tuca, enfim, a gente vai... Haroldo, se você estiver me ouvindo aqui, eu quero entrar nessa parte aqui. Além de todas essas incompetências de não fechar pedágio, lembrando aqui que os pedágios rendem muita grana, é muito dinheiro que esses pedágios rendem, muita grana. A pergunta que eu faço para você, Haroldo, você tá sabendo que o próprio governo do estado, até pouco tempo atrás, estava com a ideia de abrir pedágios no estado de São Paulo, mais especificamente onde? Entre Itanhaém e Peruíbe. É uma palhaçada, né? Olha, o Kristen, eu diria que, da mesma forma Thaís, como comentei ontem, nós dizemos que uma pessoa está com septicemia quando o organismo inteiro fica infeccionado. E eu vejo o país, Tuca, a você, Kristen, e a você que carinhosamente nos acompanha por todo o Brasil, eu vejo um país inteiro infeccionado. E não sou só eu. Quem sou eu para dizer isso? A Organização Mundial de Saúde se preocupa com isso. Hoje, infelizmente, morrem mais brasileiros durante o dia do que nos Estados Unidos, que tinha um pico lá em cima. Isso mostra o quê? Um problema de gestão. E essa gestão, eu acho que ela começa, vamos dizer assim, lá com o governo federal, chega aos governadores de estado, chega aos municípios e fica muito triste percebemos que o senso de responsabilidade e de humanidade em respeito ao nosso semelhante vai para segundo, terceiro plano. É mais importante, como
o Kristen falou, colocar um pedágio entre Itanhaém e Peruíbe para um povo que já está pedindo ajuda comunitária para se alimentar. Então, isso é muito triste. Eu vejo que isso é muito triste. Falta realmente civismo, moral, ética, princípios, respeito, solidariedade ao semelhante e, acima de tudo, eu acho que está faltando, Tuca, Kristen e a você que nos acompanha, patriotismo, respeito por aqueles que estão passando por essas necessidades e os municípios, os governos e o governo federal simplesmente fazem uma maquiagem e, por acima de tudo, não controlam. Gente, quem é que está podendo comprar um saco de arroz de 5 quilos hoje? Quem é que está podendo comprar 1 quilo de carne? E são pessoas que têm que estar bem alimentadas para aumentar a imunidade e também se desvincular do vírus. Se desvincular do vírus não é só você se afastar socialmente. Se desvincular do vírus não é só você colocar a máscara. Se desvincular do vírus é você se alimentar bem. E o nosso povo não está se alimentando bem. Surgiu aí uma campanha, o Tuca, o Kristen, e é você que nos acompanha, de que cada pessoa que fosse vacinada, que levasse ou um saco de arroz, ou um pouquinho de feijão, ou uma lata de óleo, não obrigatório. Eu, modéstia à parte, peço licença de entrar na sua casa e dizer o seguinte: eu já comprei a minha cesta básica, mas falta vacina. Eu não posso chegar lá e entregar a cesta básica se eu não tenho vacina. É um problema de gestão e eu acho que aquele que está fazendo isso, como essas pessoas que negociaram vacina, esses parlamentares que foram à frente tomar vacina sem respeitar a hierarquia, sem respeitar aquela regra de idade e de profissão, são pessoas que não têm empatia, são pessoas que não se colocam no lugar dos outros. E nós também erramos, porque nós colocamos essas pessoas, né? E às vezes reelegemos essas pessoas que já cometeram crimes, que escancaradamente foram assediadas com propinas, com obras, com casas, com propriedades não compatíveis com os seus rendimentos. Nós também, com todo respeito a você que está me ouvindo agora, nós também somos culpados, porque quem os coloca de volta ao poder somos nós. Está na hora de pensarmos na saúde, está na hora de pensarmos na educação e, acima de tudo, no patriotismo. Nós também somos responsáveis. Quem é que você vai colocar nas próximas eleições? Esses que pegaram dinheiro, esses que colocaram a vacina na frente, no braço deles e das famílias, esses que disseram que era uma simples gripe, a responsabilidade é nossa também. Olha, Haroldo Lopes, sempre falo, venho criticando, venho falando, né? O homem é o lobo do homem, já dizia o ditado, né? Quando chega a época da eleição, o eleitor, ao invés de agir como cidadão consciente, ele vira torcedor de futebol. Ele virou torcedor de futebol. Ele vai lá e, eu sou esse, eu sou aquele, eu sou aquele. Aí ele fica na mão, num momento como esse, em que o Estado... E quando eu digo isso, eu digo Estado no sentido figurativo de Estado político, de Estado que precisa representar a sua sociedade. A gente está falando aqui de bilhões que nós gastamos com auxílio emergencial, com governadores, deputados e senadores reclamando de custos, e no começo de 2020 nós demos trilhões para os banqueiros, para aqueles que já ganham muita grana nas nossas costas, com juros, com tudo. Graças a Deus a tecnologia vai enterrar esses banqueiros aí, porque agora esses bancos no modelo de Nubank, eu acho que vão ser meio predatórios, viu, Haroldo? Para enfrentar esses caras. Então a gente precisa
Eu concordo com o que o Haroldo falou. Votar direito. Não dá pra gente ficar só reclamando. E chega no dia da eleição, a gente vota errado. Mas aquele nego era envolvido com coisa errada. Desculpa, você não sabia? É inocentão. Votou inocentão ou votou pelo semlão? Porque quando chega no dia de eleição, é o nego vendendo voto por 100, 150 reais, 200 reais. Aí ele vende o voto dele, que muitas vezes, dividido por todos os dias dos 4 anos, não chega a 6 centavos por dia. Ele vendeu a dignidade dele, da família dele, por 6 centavos por dia. Aí chega, quando não tem saúde, não tem educação, não tem emprego, não tem o que comer, tá no escracho do regaço, ele fala, ai meu Deus, os governantes são corruptos, os governantes são picaretas. São, porque... Alguns, né, não generalizando evidentemente, porque você vota errado, porque você brinca com o seu voto, você tira sarro da sua dignidade, da dignidade da sua família. Por isso, Haroldo Lopes, eu sempre falo, a melhor época pra gente ficar revoltado com os poderosos é a época da eleição. Passou a época da eleição, não adianta. O nego vota, aquele é meu amigo. Aquele cara é simpático. Eles falam isso, Haroldo. O Haroldo Lopes é simpático. Eles falam isso. Eu vou votar na Haroldo Lopes. Como Haroldo Lopes é simpático, eu vou votar nele. E Haroldão, não é o nosso Haroldo, evidentemente. Nosso Haroldo não tem nada a ver com a história. Ganhou a votação e vai lá, eu vou pra Esbórnia. É ou não é? Você não tem que votar no cara porque o cara é simpático, porque o cara dá tapa nas costas, não, pomba! Pomba rola! Tem que votar porque o cara tem conhecimento técnico, porque o cara tem currículo, porque o cara tem formação. Qualquer um que vai trabalhar em uma empresa de médio porte no Brasil quer saber a formação, a experiência, mas só para ser vereador, prefeito, deputado, senador, presidente, que não se exige nada. Qualquer um pode ser. Aí nós estamos lascados desse jeito, Haroldo? Não tenho o que reclamar. Desculpa o desabafo, viu, Haroldo Lopes? Até voltar o nosso Tuca aqui. Mas eu fico pistola com tudo isso. O que você me diz? A palavra tá com quem? Com você, Haroldo. Tuca já era. Tuca já era. Mas grande participação do Tuca. Como sempre, muito pertinente, muito objetivo nas suas colocações. Mas eu concordo com o que você falou, eu não retiro nada. Aliás, eu faço das suas palavras as minhas. Fica muito fácil. Lógico que o governo federal tem culpa, os governadores estaduais, os prefeitos, né? Muita coisa poderia ter sido feita, e não são só eles não, muita gente da população vendendo cilindro, vendendo oxigênio, né? Chegou a faltar seringas, chegou a faltar analgésicos, né? As pessoas dormindo em corredores de hospitais porque nós não temos mais vaga. Eu já falei ontem, já falei hoje e volto a repetir, né? O cemitério da Nova Cachoeirinha não tem mais vaga para sepultar os nossos brasileiros. Isso é um prenúncio de uma tragédia. É um prenúncio de uma tragédia que foi muito bem colocada pelo mediador do programa, pelo diretor do programa, o Kristen, que todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. E isso é muito triste, que cheguemos a esse ponto, a ponto da Organização Mundial da Saúde. Isso é muito importante que você entenda. A Organização Mundial da Saúde tem a maior preocupação hoje com o Brasil, porque aqui o vírus está sofrendo mutação, inclusive afetando crianças e adolescentes. Então, todo mundo que foi vacinado, né, está sujeito a pegar essas mutações que estão ocorrendo no Brasil. Tanto é que o único país aqui da América do Sul que está recebendo brasileiros, e ainda mesmo assim com o teste, para saber se é soro positivo contra o vírus, é o Paraguai, porque todos os outros países não estão nos recebendo. Isso significa o quê? Caímos no descrédito, caímos na vergonha. Todos nós estamos errados e a Organização Mundial de Saúde preocupada com o Brasil. O Brasil tem que mudar, começando por nós,
como ontem o exemplo que o Christian deu de um boboca aí, de um cidadão correndo na praia, sem máscara, magro, alto, já com uma certa idade, com um narcisismo, mostrando que é como se fosse assim, o vírus não chega em mim. Não chega em mim, história que não chega. O vírus está espalhado e é responsabilidade minha e sua. Se você não tem o vírus, ou então você é um assintomático, não esqueça que você pode passar para aquele que tem menor imunidade. E isso caracteriza de você um narcisista que só pensa em você. Só para concluir o programa aqui, Haroldo, que nós já estouramos o tempo aqui, e tivemos um problema técnico, perdemos o nosso convidado 3, o Tuca, que é o seguinte: a Luciana mandou a seguinte mensagem aqui: não acho que a culpa do aumento dos preços tem que cair sobre os supermercadistas, mesmo que sejam redes. Os supermercados de rede têm maior rotatividade de produtos. Os preços são estabelecidos de acordo com a cotação do dia do produto, tal como a Bolsa de Valores. Livre mercado, para quem defende o livre mercado, é isso. Não dá para minimizar achando que o preço deve ser estabelecido apenas pelo valor da nota fiscal, pois o lucro-prejuízo se dá pela cotação do dia. Obrigado, querida Luciana. Aliás, brilhante. Nós estamos no final do programa aqui. Perdemos o Tuca Fumagalli. Tem muitas mensagens. Vamos ver mensagens aqui para a gente terminar rapidamente o programa. Tá? Vamos lá. Amo Peruíbe, mas estou esperando essa pandemia passar para voltar aí. Infelizmente, Peruíbe não tem estrutura. Obrigado, Mônica. O Clô Marx. Quando meu marido foi ser vacinado com 70 anos no Lamário, eu levei uma sacola de alimentos. Disseram que não estavam recebendo. Tinha uma campanha para isso? Não entendi. O Ivo de Souza mandou o seguinte: tá na telinha, Ivo de Souza, obrigado pela audiência do BSTV Notícia. O SUS sempre foi um caos. Os governadores e prefeitos tiveram um ano para cuidar de infraestrutura, mas roubaram o nosso dinheiro. Bolsonaro mandou 190 milhões de reais a São Paulo, o dinheiro sumiu. Deixa eu falar, Ivo, essa história que o Bolsonaro mandou não sei o quê, que o dinheiro sumiu ou coisa do tipo, a gente tem que analisar com muita frieza, tá? Realmente veio recursos, eu não duvido que tenha tido falcatruas, mas o problema maior da pandemia, de todo o caos que a gente tem, né, com todos os defeitos que todos os governadores e prefeitos e presidente têm também, eu acho que a coisa ficou cruel pra gente quando o governo federal abriu mão de comprar vacinas. Até agora o governo federal não comprou vacinas que precisam para vacinar todos os brasileiros. Nós temos 250 milhões de brasileiros, vacinamos 7%, só estamos sobre... Você está falando aí de 192 milhões para o estado de São Paulo? Meu irmão, foi o estado de São Paulo que fez vacina. Se não fosse o Butantan, a gente nem vacina teria. Porque a gente produz vacina, manda para o governo federal e o governo federal espalha. E aí, meu irmão? Mas está demorando para vacinar. Lógico, tem logística. Não é por e-mail, vacina não chega por e-mail, não chega por Twitter, que você mandou agora e na mesma hora está lá. Então, nós temos um caos generalizado porque nós não temos comando a nível Brasil para gerenciar essa crise, tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês pela audiência, me desculpem pelos problemas técnicos que surgiram. Não vai acontecer mais no próximo programa, espero eu em Deus. Haroldo, dá um tchau pro pessoal aí e vamos concluir esse programa de hoje. Gostaria de rapidamente cumprimentar ao Tuca, sempre fazendo as suas participações pertinentes, não pôde aí encerrar com a gente. A você também, Cris, que eu tenho muito orgulho de participar aqui do seu programa juntamente com você, e também tenho muito orgulho de você que manda as mensagens, porque vocês ajudam a fazer o programa, vocês ajudam a trazer novas informações e novas visões. E todo homem que é responsável, quando ele escuta uma versão que é melhor que a dele, ele não tem que ter vergonha de mudar de opinião e falar, mudei, penso de outra forma. Fique em casa. Hoje é dia de você estar com a sua família, hoje é dia de você refletir sobre tudo o que está acontecendo
no Brasil, no mundo e na sua casa. E que todos tenham uma boa Páscoa sob a bênção de Deus. Muito obrigado e um bom final de semana. Feliz Páscoa pra vocês, até semana que vem, ó. Beijão no coração. Quero mandar um beijo e um abraço aqui pro meu amigo Didico. Hoje é dia de Páscoa, é dia de a gente tratar o próximo bem, né? Eu e o Didico, a gente vira e mexe, a gente se pega nos bons debates na internet, mas o que vale é a amizade e o carinho. E esse homem é um homem muito querido, gosta do trabalho do Christian Charles, gosta... Eu peço desculpas quando às vezes eu sou ríspido, que eu sou meio grosseiro, viu, Didico? Sou lá do interior de São Paulo, nasci em São Paulo, fui criado no interior de São Paulo. Aí, meu pai e minha mãe falam, olha... Meu falecido pai falava, você é um dos poucos, você é o único filho que nós temos com formação, mas o mais sem educação. Mas te garanto, Didico, o coração aqui é gigante. Feliz Páscoa pra você e família, feliz Páscoa pra você, telespectador. Até semana que vem, se Deus quiser, e eu tenho certeza que ele há de querer. Tchau, tchau.